Nono ano, nós vamos estudar agora equações disfarçadas no segundo grau. São equações matemáticas que, à primeira vista, não se parecem com o nosso modelo usual de equação do segundo grau. Muitas vezes será necessário fazer alguns artifícios para conseguir chegar naquela equação da forma reduzida que nós conhecemos. Primeiro, nós vamos relembrar o que é uma equação do segundo grau completa. É uma equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, aonde o a tem que ser diferente de zero. Lembrando que o a, o b e o c nós chamamos de incógnita. Eles são números que nós utilizamos para resolver uma equação de segundo grau. Bom, o a é o valor numérico do x ao quadrado, o b, o valor numérico do x, e o c é o termo independente, aquele que não é acompanhado de letra. Nós podemos resolver uma equação de segundo grau de algumas formas. Nós vamos relembrar a fórmula de Bhaskara e soma e produto, porque você pode resolver tanto as equações completas como as incompletas com essas duas fórmulas matemáticas. Bom, o que é resolver uma equação de segundo grau? É encontrar os valores no qual você substitua a letra x por elas e você mantém a igualdade. Na equação de segundo grau, você tem duas respostas diferentes, você pode ter uma resposta ou você pode não ter nenhuma resposta. Você pode fazer essa análise calculando o delta, que é o discriminante da equação. Se o delta for um valor maior do que zero, ou seja, qualquer número positivo, nós falamos que temos duas soluções reais e diferentes, ou seja, nós temos dois números como resposta e eles são um diferente do outro. Se o delta for igual a zero, nós temos duas soluções reais iguais. Os dois valores serão os mesmos. Se o delta for menor do que zero, ou seja, o delta for um número negativo, nós dizemos que nós não temos soluções no conjunto dos números reais. Não há nenhum valor real para ser resposta dessa equação. Pela fórmula de Bhaskara, nós calculamos o discriminante primeiro, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois calculamos as raízes. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Esse processo ele é mais longo, porém ele é menos possível de erro. Nós podemos usar também soma e produto, que diz que a soma das duas raízes, ou seja, a soma dos dois valores, vai ser menos b sobre a, e a multiplicação desses mesmos valores será c dividido por a. Por soma e produto, nós conseguimos chegar numa resposta bem mais rápida, porém exige mais atenção, porque ela é mais passível de erro. Agora nós vamos ver as equações disfarçadas. A primeira é a equação biquadrada. Chama-se equação biquadrada toda equação que pode ser escrita na forma ax à quarta mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Equação biquadrada nada mais é do que duas vezes quadrada. Então, uma equação biquadrada, você vai reduzi-la a uma equação quadrada para resolvê-la. Na equação biquadrada, o x é a incógnita, a nossa variável, o valor desconhecido. A, B e C são números reais, da mesma forma que nós já tínhamos na equação quadrada. Exemplo. X elevado a 4 menos 10x mais 9 igual a zero. O A é o 1, que está na frente do x ao quadrado, quando não aparece. O B é o menos 10 e o C é o 9. Na letra B, 11x à quarta menos 7x elevado a 2 menos 4 igual a zero. O A é o 11, o B menos 7 e o C é o menos 4. Na letra C, x à quarta mais 3x elevado a 2 igual a zero. O A é o 1, o B é o 3 e o termo C ele não aparece. Não tem um número aqui que não tenha x, então ele é zero. Nós falamos que essa aqui é uma equação incompleta. Letra D, 2x à quarta menos 32 igual a zero. O A é o 2, o B ele não tem,
O C é o menos 32. Nós também chamamos esse tipo de equação de incompleta. Observe que na equação biquadrada, ela é do quarto grau, e os expoentes da incógnita são os números pares, ou seja, os expoentes de x é o número 4 e o número 2. Por que nós estamos afirmando que a equação biquadrada ela é do quarto grau? Porque nós temos que lembrar que podemos calcular as raízes dela também. Se na equação do primeiro grau você tem um valor para x, do segundo grau você tem dois valores para x, numa equação do quarto grau você vai ter 4 valores diferentes para x, dependendo da situação. Mas como eu faço para resolver uma equação de quarto grau? Nós vamos resolver a primeira equação do nosso exemplo. X elevado a 4 menos 10x mais 9 igual a zero. Nós vamos fazer aqui um artifício. Nós vamos reduzir essa equação de quarto grau para uma equação do segundo grau, da seguinte forma. X elevado ao quadrado vai ser igual a y, ou seja, x elevado à quarta é igual a y elevado a 2. Então, onde tiver x ao quadrado, eu vou substituir por y. E aonde tiver x elevado à quarta, eu vou substituir por y ao quadrado. Então, nós vamos ficar com y ao quadrado, repete menos 10, y mais 9 igual a zero. Agora, eu tenho uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau nós sabemos resolver. Só que nós estamos resolvendo o valor de y. O A vale 1, o B menos 10, o C 9. Primeiro, eu vou calcular o discriminante, que eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Você pode utilizar soma e produto ou fatoração. Ficamos com menos 10 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 10 elevado a 2 é 100. Repete o sinal negativo e multiplica os valores. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 100 menos 36, 64. O delta é um número positivo, então você pode continuar calculando. E eu sei que se ele é positivo, você tem dois valores diferentes. A segunda parte da fórmula, y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Como é menos b, eu vou repetir o menos da fórmula e o menos do número, menos 10. Mais ou menos raiz de 64 dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos, mais 10, mais ou menos, raiz quadrada de 64, 8, 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou dividir essa equação em duas partes, essa expressão numérica. Uma considerando o sinal positivo e a outra considerando apenas o sinal negativo. Y uma linha, 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. X duas linhas, 10 menos 8, 2, 2 dividido por 2, 1. Você encontrou dois valores para y, mas você quer os valores de x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir naquela equação que nós criamos inicialmente. Y ao quadrado igual a y. Aliás, x ao quadrado igual a y. Por quê? Porque nós encontramos um y que vale 9 e um outro que vale 3. Então, nós vamos substituir, vamos ficar com y ao quadrado igual a 9. Eu vou trocar esse expoente 2 para o segundo membro, e ele vai trocar também, ele vai se tornar uma raiz. X é igual a raiz quadrada de 9, ou seja, x uma linha pode ser o 3, mas ele também pode ser x duas linhas, o menos 3. Ambos, multiplicado por eles mesmos, é 9. Vamos substituir agora o y por 1. X ao quadrado é igual a 1. Vou trocar o expoente 2 por uma raiz. X é igual a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 pode ser o número 1, mas pode ser o número menos 1. Então, encontramos 4 valores aqui. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Todos eles são soluções possíveis da nossa equação. Vamos fazer mais um exemplo. 11x à quarta menos 7x elevado a 2 menos 4 igual a zero. Primeiro, nós vamos criar um artifício. Aonde tiver x ao quadrado, nós vamos substituir por y. Aonde tiver x à quarta, nós vamos substituir por y ao quadrado. Vamos ficar, repetir o 11.
trocamos y ao quadrado menos 7, trocamos por y e menos 4 igual a zero. Então, o A vale 11, o B menos 7 e o C menos 4. Primeiro, vamos calcular o discriminante. Menos B, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 11, vezes o C, que vale menos 4. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16. Vezes 11, 176. Mais 49, 225. É um valor positivo, então, nós podemos continuar o nosso cálculo. Y vai ser igual a menos B, então menos da fórmula e o menos do próprio número 7, que é negativo. Mais ou menos raiz de 225, que é o raiz de delta, dividido por 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 11. Menos vezes menos, mais ou menos, raiz quadrada de 225 é 15, dividido por 2 vezes 11, 22. Bom, agora você vai desconsiderar o sinal negativo, calcular o primeiro valor e depois desconsiderar o segundo valor, o sinal positivo. 7 mais 15, 22, dividido por 22, 1. 7 menos 15, menos 8, dividido por 22, não tem como, então eu só simplifiquei por 2. Repeti o sinal negativo. 8 dividido por 2, 4. 11 dividido por 2, 22 dividido por 2, 11. Menos 4 sobre 11. Vamos substituir na nossa equação. Y ao quadrado igual a... Aliás, x ao quadrado igual a y. Por quê? Porque nós encontramos dois valores para y. Então, nós vamos substituir esses valores aí. X ao quadrado igual a 1. Eu vou trocar a potência por uma raiz no segundo membro. X é igual a raiz quadrada de 1. X é 1 ou menos 1. Na segunda, x ao quadrado igual a menos 4 sobre 11. Eu vou trocar a potência por uma raiz, x é igual a raiz quadrada de menos 4 sobre 11. Eu não vou continuar aqui, porque o valor que está dentro da raiz quadrada ele é negativo. Você não calcula a raiz quadrada de números negativos. Então, a nossa resposta é apenas 1 e menos 1. Nós vimos, então, que uma raiz biquadrada, ela precisa ser transformada numa raiz quadrada, ou seja, uma equação do segundo grau, aliás, para que possamos resolver. No nosso próximo vídeo, nós iremos trabalhar outro tipo de equação disfarçada.